Quais são os condicionamentos que a gente tem sobre dinheiro? Se eu te pedir para falar uma frase sobre dinheiro, a primeira que vem à sua cabeça qual é? De que dinheiro é sujo? Que pessoa rica não vai para o céu? Que escolher ter dinheiro é algo para pessoas avarentas? Ou que quem tem dinheiro é porque foi desonesto de alguma maneira? Quem enriqueceu se tornou uma pessoa má, o dinheiro revela o caráter das pessoas, ou que o dinheiro torna as pessoas más e as pessoas, quando eram pobres, eram pessoas boas e aí quando ficaram milionárias se tornaram pessoas horríveis, a pessoa mudou por causa do dinheiro. O que vem à tua cabeça? O que a gente percebe é que o que nos afasta do dinheiro e de receber dinheiro são as crenças que a gente tem sobre dinheiro. Aqui no Brasil é muito comum que as pessoas cresçam ouvindo frases como essas que eu citei, e dinheiro é sujo, e você precisa trabalhar arduamente muito para ter dinheiro, e quem cedo madruga, Deus ajuda, e se você não madrugar e não for muito, muito, muito empenhado, você não vai ter acesso ao dinheiro, você tem que correr atrás do dinheiro. A mocinha da novela é pobre, e a vilã da novela é aquela rica milionária, porque quando a pessoa enriquece, ela se desvirtua e tudo mais. O fato é que culturalmente nos foi ensinado isso aqui no Brasil e a gente cresceu com essa indisposição para receber. E quando a gente não tem leveza no receber e não trata o dinheiro como uma simples energia, uma ferramenta para que você possa fazer grandes coisas, a gente se afasta dele. Quando a gente coloca ele como Senhor na nossa vida, a gente de fato está criando um distanciamento entre nós e o dinheiro. A questão é que o dinheiro é só uma ferramenta para você obter grandes coisas. Como que você pode mudar o mundo com ou sem o dinheiro? Como que você pode contribuir para salvar a Mata Atlântica com ou sem o dinheiro? Como você pode construir hospitais para ajudar crianças e pessoas que têm tratamentos oncológicos ou de outras doenças sérias e estão em estado de vulnerabilidade? Como você acessa isso com ou sem dinheiro? Como que você ajuda as pessoas que estão em faixas e zonas de guerra? Como que você contribui? Como que você leva água e alimento para essas pessoas, com ou sem o dinheiro? Então, é importante a gente reconhecer que com o dinheiro fica muito mais fácil de contribuir com as pessoas. E o dinheiro, ele vai apenas revelar aquilo que tem dentro do seu coração, dentro da sua alma. Ele vai potencializar aquilo que você já é. Portanto, se você é uma pessoa boa, se você é uma pessoa que ajuda, se você é uma pessoa honesta, que vai tirar muitas vezes de você para ajudar outra pessoa, vai se colocar na linha de tiro muitas vezes para contribuir com alguém, você de fato vai potencializar isso ao extremo se você tiver dinheiro. Ao passo que se você for uma pessoa má, você é uma pessoa avarenta, você é uma pessoa que na primeira oportunidade puxa o tapete de alguém, ludibria e passa a perna e tal, é óbvio que se você tiver dinheiro e poder, isso vai exponencializar ainda mais. Então, tudo que tem dentro de você vai ser exponencializado quando você tem dinheiro, quando você tem poder. Isso que a gente tem que focar e perceber que quando a gente alimenta dentro de nós crenças de que o dinheiro vilifica as pessoas são, se tornam vilãs, se tornam pessoas más e se tornam pessoas inadequadas, energeticamente a gente está se afastando dessa energia justamente porque a gente não quer se tornar assim. Então, quando você tem essa percepção de que o dinheiro torna uma pessoa ruim, é óbvio que você, o seu ser, não quer isso. Então, você automaticamente está criando um distanciamento entre você e aquela coisa que vai te tornar uma pessoa má e horrível. É óbvio que ninguém quer ser assim. Mas o fato é que isso não é verdade e a gente precisa olhar para dentro e
perceber quais são as crenças que estão nos distanciando dessa energia, dessa ferramenta que é o dinheiro, porque é o que ele é uma ferramenta. Ele não é nada além de uma ferramenta para você que te distancia, ou que te acessa, ou que te facilita ter uma vida, a vida dos seus sonhos, ou contribuir com as pessoas, ou de repente ajudar a mudar o mundo, ser uma ativista aí da Amazônia, enfim. Não importa qual é a sua vertente para de repente aquilo que te move, sabe? Aquilo que vai querer fazer com que você um dia ganhe dinheiro para contribuir com o planeta de uma maneira ou de outra. Mas a questão é você entender que ele é uma ferramenta, que ele é uma energia, ele não é algo que está além de você, que está fora de você ou que é maior do que você. Ele é uma energia, assim como você é uma energia, mas você é a energia que pode exponencializar e construir muitas coisas com o dinheiro. O contrário não acontece. O dinheiro não é o seu dono, é você que está acima dele e que tem a capacidade de utilizá-lo para criar muitas coisas nesse mundo. Então, é importante a gente colocar tudo no seu devido lugar, para que a gente não faça do dinheiro o senhor das nossas vidas. Então, não é ele que pode te controlar, é você que controla o dinheiro. Tendo essas informações e trazendo isso para presença do que isso significa, né, dessa clareza que eu tô te trazendo nesse momento, se pergunte quais são as crenças que eu tenho que estão me afastando do dinheiro. O que o dinheiro representa para mim? A gente tem livros incríveis que podem te trazer esse tipo de clareza, livros de Axis, por exemplo, O Dinheiro Não É o Problema, Você É, Saindo das Dívidas com Alegria, que é um livro que não fala apenas sobre dívidas, ele fala sobre criação de dinheiro. Tem livros mais interativos, livros de exercício, caderno de exercício, como se tornar dinheiro. E tem o Como Se Tornar Dinheiro Avançado também, que é, enfim, um mergulho um pouco mais profundo aí. E são algumas das ferramentas que vão trazer algumas clarezas aqui, como eu trouxe para vocês, mas que o importante é, primeiramente, você identificar que isso é só uma energia, é só uma ferramenta, se perguntar quais são as crenças que estão te afastando disso, porque desde criança a gente vem ouvindo um monte de coisa, então essas coisas são extremamente enraizadas. É natural, é óbvio que a gente vá, de fato, às vezes, ser marionete, né? Como o Jung falava, ser marionete do seu inconsciente, chamar isso de destino. A gente vai se portar ali de alguma maneira que não é legal, não é adequada, você tá afastando o dinheiro de você por conta das crenças que você tem. Então vamos olhar para isso, vamos reconhecer, baixar barreiras e perguntar o que eu posso mudar, qual o conceito, qual o ponto de vista que eu posso mudar aqui para que essa energia do dinheiro se aproxime de mim, para que o dinheiro esteja na mão de pessoas mais conscientes. Quem que pode trazer mais mudança para o mundo? Uma pessoa consciente ou uma pessoa inconsciente? Então, se o dinheiro tem que estar na mão de alguém, é legal que o dinheiro esteja na mão de pessoas inconscientes que vão que vão usar o dinheiro para fazer guerra, ou é legal que o dinheiro esteja na mão de uma pessoa que para um idoso atravessar na faixa de pedestre, ou para uma criança, ou para um adulto, ou seja lá para quem for, porque sabe que a faixa de pedestre, quando não tem um farol, é para você parar, para a pessoa atravessar. Então, na mão de quem tem que estar o dinheiro? Eu escolho que esteja na mão de pessoas muito conscientes, como você.